Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira para quinta, dia 19 ainda de novembro de 2025. Nesta quinta-feira é decisão para o Inter lá no Castelão, em Fortaleza contra o Ceará. A gente traz todos os detalhes do time do Inter, do treinamento que aconteceu hoje no CT do Fortaleza, antes desta decisão desta quinta-feira, e principalmente os resultados da rodada, que estavam sendo muito piores. Não foram bons, mas poderia ter sido muito pior para o Inter. A gente vai trazer o jogo do Palmeiras contra o Vitória, o Santos contra o Mirassol, tudo isso nesse conteúdo, o anúncio e o movimento da direção, treino aberto no Beira-Rio, para o torcedor apoiar a equipe antes do jogo lá da outra segunda-feira. A gente vai trazer tudo nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Eu me dei mal. Eu fui na vitória do Flamengo contra o Fluminense, fui na vitória do Palmeiras contra o Vitória. Não deu certo minhas fezinhas lá na KTO, mas acontece, tem chance extra. Eu botei 10 pila, 3 seleções ali, acabei não acertando a aposta, mas ganhei a devolução dos meus R$10 para fazer uma nova fezinha que eu vou fazer no jogo do Inter amanhã e vou trazer no vídeo de pré-jogo que a gente vai ter amanhã à tarde aqui no canal, tá? Bom, então, KTO te registra, não tem registro ainda, vai no link que está aqui no primeiro comentário fixado e ativa. Ativa você, nativa sempre o melhor estimulante para homens e mulheres e não só para hora H. Para quem acha que é só para hora H, se engana, o ativo é para todas as fases do seu dia. Se tu tá um pouco mais para baixo, borocochô, sem muita atividade no teu dia a dia, vai de ativo, que também pode te ajudar, e muito. Telefone para contato tá na tela e o link do WhatsApp deles também tá aqui no primeiro comentário fixado, aliás. Lembrando, não tem nenhum tipo de contraindicação e a entrega é sigilosa na porta da tua casa. Vai de ativo que ativa você, nativa sempre. Bom, gente, não tem como eu começar esse vídeo sem falar dos resultados da rodada. A rodada ela estava sendo terrível antes mesmo do Inter entrar em campo. Ela ficou um pouco menos pior, porque o Santos levou um gol num pênalti bobo do Neymar em cima do Reinaldo, levou o empate do Mirassol dentro de casa. Mas ainda assim, eu cito aqui principalmente o empate do Vitória contra o Palmeiras, que está brigando por título brasileiro, 0-0 fora de casa. Eu vi os dois jogos ao vivo na íntegra, tá? O Vitória fez um jogo bem ok contra o Palmeiras, para um time que está dentro da zona de rebaixamento, brigando para não cair, pegando um time que está brigando por título. E eu esperava mais do Palmeiras, tá? Eu achei que o Palmeiras ia para amassar o Vitória e não conseguiu. O Vitória neutralizou muito bem as principais ações do Palmeiras. No final do jogo foi um bumba meu boi do Palmeiras para cima do Vitória, porque estava precisando de um gol, estava levantando bola doidado na área, o goleiro do Vitória acabou indo bem, mas foi um jogo de empate mesmo, tá? Do Vitória contra o Palmeiras. O Santos, cara, fez um baita primeiro tempo, saiu vencendo logo aos 5, 6 minutos numa bobagem da zaga do Mirassol, um bonito gol do Neymar cara a cara com o goleiro do Mirassol. Parecia que o Santos ia encaminhando uma vitória, teve chance de abrir 2-0 ainda no primeiro tempo, mas no segundo o Mirassol acordou, o Neymar fez um pênalti bobo, ótimo para o Internacional, gol do Reinaldo, porque o Santos estava ultrapassando o Inter, tá? E o Inter tá a um pontinho do Z4, isso não mudou, tá? O Inter segue a 1 ponto, aliás, entrou agora, né? Começou a rodada a 2 pontos, agora está a 1 ponto da zona de rebaixamento e por isso o jogo de amanhã ganhou ainda mais em ambiente, em tensão, e é uma decisão para o Internacional. O Inter é 15º com 37, os mesmos 37 do Santos. O Inter está na frente do Santos hoje pelos critérios de desempate, tá? E vai ter um jogo direto na segunda-feira que vem no estádio Beira-Rio. O Vitória, que empatou contra a equipe do Palmeiras fora de casa, 36 pontos. Deixa eu até pegar o próximo jogo aqui do Vitória, que eu confesso que eu não lembro de cabeça, tá? O Vitória pega o Sport. Tem uma boa chance do Vitória vencer o Sport. É um clássico do Nordeste esse jogo no domingo e o Inter joga para fechar de novo a rodada. Vai fechar essa rodada na quinta amanhã, vai fechar a rodada também na segunda-feira, daí um duelo direto contra a equipe do Santos, mas poderia ter sido pior porque o Santos em determinado momento esteve vencendo e jogando melhor
do que o Mirassol dentro de casa, acabou empatando, amenizou um pouco, porque o Santos poderia estar hoje a 2 pontos, por exemplo, do Inter, e o Inter estaria uma casinha abaixo, estaria na 16ª colocação, mas a diferença para o Z4 segue de 1 ponto somente pro Internacional. O jogo de amanhã é muito importante lá no Castelão. É um jogo decisivo aí para a vida do Internacional, restando 4 rodadas para o Inter, para o término do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar do time, deixa eu pedir para tu te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito ainda, tá? Te inscreve aqui, dá essa força, te inscreve para seguir sempre acompanhando os conteúdos aqui todos os dias, falando de Inter, de segunda a segunda, 2 vídeos, às vezes 3, 4 vídeos por dia. Então tu quer te manter bem informado, quer ouvir opinião também, vem aqui, cola com a gente, já somos mais de 100 mil inscritos, faz a força aí, te inscreve, é de graça, é só apertar no botãozinho do inscrever-se, tá? Bom, gente, o Inter então entra em campo amanhã contra o Ceará, tem essa situação da tabela de classificação, brigando contra a zona de rebaixamento, e hoje o Inter fez o último treinamento. O último treinamento antes do jogo de amanhã contra o Ceará foi no CT do Fortaleza, tá, que joga fora de casa nessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que não teve nesse treinamento o Alan Benítez, o Carboneiro e o Borré, que estavam retornando da viagem com as suas seleções, né? O Alan Benítez estava nos Estados Unidos com o Paraguai, o Carboneiro e o Borré estavam também nos Estados Unidos com a seleção da Colômbia. A dúvida é a condição do Carboneiro e do Borré, que são 2 jogadores que podem aparecer no time titular. Eu citei, né, no primeiro amistoso que a Colômbia fez contra a Nova Zelândia, o Carboneiro até fez gol entrando no segundo tempo, os dois entraram juntos, tá? Aos 30 do segundo tempo, tiveram 15 minutos, o Carboneiro fez o gol, o Borré pouco fez, mas no segundo jogo o contrário, o Borré entrou, o Carboneiro não entrou, esse jogo foi ontem à noite, né, dia 18, lá nos Estados Unidos também, o Borré entrou e deu uma assistência para o Luiz Dias na vitória da Colômbia contra a Austrália, tá? A outra grande dúvida do time, Bruno Henrique treinou já como titular na segunda e na terça, antes da viagem para Fortaleza, o Bruno Tabata. Se jogar o Bruno Henrique, o Inter vai num 4-3-1-2, que é o sistema habitual dos últimos trabalhos do Ramon, inclusive o sistema que ele montou no Inter quando eles chegaram aqui, ele e o Emiliano Dias. Se for o Bruno Tabata, vai ser uma variação de 4-2-3-1, né? 2 pontas, um meia, o Alan Patrick, 2 volantes e um centroavante, mas para uma variação de 4-4-2 também, com um desses pontas por vezes virando segundo atacante. Provável Inter tem Ivan no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Luiz Otávio e Alan Rodrigues os volantes, Tabata ou Bruno Henrique, Alan Patrick e Vitinho, e na frente Matias, Borré ou Carboneiro. Vai depender das condições do Borré e do Carboneiro, e um dos dois deverá ser escolhido pelo Ramon Dias. Eu não acredito num Borré e Carboneiro juntos, porque teria que tirar o Vitinho, e eu não vejo hoje o Ramon e o Emiliano tirando o Vitinho do time titular do Internacional, tá? O Inter fez um grande anúncio hoje, tá, gente? Treino aberto no estádio Beira-Rio no sábado, tá? O Inter joga amanhã, quinta-feira, volta na sexta-feira, na madrugada, a Porto Alegre, deve se reapresentar já na sexta-tarde, e no sábado vai ter um treino aberto. Por que no sábado e não no domingo antes do jogo de segunda? Porque domingo é aquele último treino, o treino final para tu trabalhar de vez o teu time. Então, o Ramon vai aproveitar esse último treino para fazer fechado, esconder o jogo do Santos, porque é um duelo direto, os dois com 37 pontos hoje. O Inter pode, amanhã, caso vença, chegar aos 40, mas mesmo assim vai precisar vencer o Santos para dar uma tranquilizada aí de vez nessa briga contra o rebaixamento, tá? Então o jogo contra o Santos, mesmo que o Inter vença amanhã, vai ser muito importante na segunda-feira que vem. O Inter tá fazendo promoções e vai fazer esse treino aberto, entrada franca, entrada gratuita às 11 horas da manhã. O torcedor adquire o seu ingresso pelo Mundo Colorado, tá? Pelo site ou pelo aplicativo do Mundo Colorado, quem tem o aplicativo baixado. Lembrando, de graça, 11 horas da manhã o treinamento no sábado, e vai ser um treino que o Inter vai tentar chamar o torcedor para ficar próximo aí da equipe antes desse duelo contra o Santos, tá? Para sócio ou não sócio, é de graça a entrada nesse jogo treino, tentando dar esse apoio aí para os jogadores antes lá da outra decisão. Tem decisão amanhã, mas tem decisão na segunda também, tá? Eu volto com o nosso pré-jogo aqui no canal, amanhã à tarde. Fica ligado, então deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Inter. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.